Olá pessoas, tudo bom? Vamos aqui finalizar a nossa sequência de aulas sobre vírus, tá? A gente termina essa aula de hoje falando um pouco sobre o SARS-CoV-2, que é um vírus que tem entrado muito no nosso dia a dia, que inclusive por conta dele aí estamos com nossas rotinas alteradas, né? E a gente deixa os exercícios sobre vírus para a próxima semana, tudo bem? Vejam só, vocês têm aqui a anatomia do SARS-CoV-2. Se vocês observarem esse vírus, ele é chamado de coronavírus porque para alguns, a presença dessas espículas proteicas aqui faz com que a estrutura dele lembre de uma coroa. Então esse coronavírus, tá, vem de coroa. Ele é um vírus envelopado, essa estrutura aqui externa é um envelope lipídico. Aqui eu tenho o núcleo capsídeo, que significa dizer que é um núcleo capsídeo, que é a cápsula proteica, e no interior dela vai estar o material genético, que no caso desse vírus aqui é um vírus de RNA. Esse vírus ele é responsável por causar a doença que nós estamos ouvindo bastante falar sobre ela agora na mídia, que é o Covid-19, tá? O que a gente precisa saber sobre esse vírus, assim, de forma mais prática? Primeiro, tá? A doença causada por ele, as pessoas às vezes confundem um pouco qual é a doença, qual é o vírus, qual é o grupo do vírus. Então, vamos lá. Esse vírus ele faz parte de um grande grupo, que é o coronavírus, né? Dentro desse grande grupo existem vários outros vírus. Esse em específico é chamado de SARS-CoV-2 e ele é responsável por causar uma doença chamada de Covid-19. Essa doença, ela teve o seu início, né, os seus primeiros casos lá na China, na província de Wuhan, e posteriormente acabou se espalhando aí por outras cidades, por outros países e até mesmo por outros continentes, de tal forma que hoje praticamente todos os países do globo têm registro de casos do Covid-19, tá? Como eu comentei com vocês, esse é um vírus de RNA, é um vírus de RNA de cadeia positiva, de senso positivo, o que significa que a sequência do RNA viral também é utilizada como um RNA mensageiro, tá? Uma coisa que muitas pessoas se questionam é o porquê de água e sabão ser um dos métodos mais eficientes de prevenção contra esse vírus. Por que água e sabão é um método profilático tão eficiente? Higienizar as mãos com água e sabão, lavar o cabelo utilizando shampoo, usar sabão no corpo todo, em todas as partes do corpo, até mesmo higienizar utensílios de casa com detergente. Por que uma medida tão simples ela tem uma eficiência tão grande? Porque esse vírus ele necessita do envelope lipídico dele para que ele possa contaminar a célula hospedeira. E o sabão, ele vai acabar dissolvendo esse envelope lipídico. Sem o envelope lipídico, esse vírus aí, o SARS-CoV-2, ele não consegue entrar na célula hospedeira. Por isso que esse ato simples de lavar a mão adequadamente com água e sabão, tá? Lembrando que não inclui unha, se você gosta de ter unha grande, tem que ter um cuidado especial com a parte de baixo da unha. O ideal é manter as unhas cortadas nesse momento, tá? Lembrando então de fazer uma higiene, uma asepsia constante. Tocou em qualquer coisa, tocou na maçaneta, lava a mão. Pegou uma embalagem que veio por delivery, lava a mão. É sempre muito importante lavar a mão, tá? Naturalmente vocês têm visto aí que evitar o contato social também é importante. Evitar beijos, evitar abraços, evitar ficar próximo a uma pessoa, evitar conversar com pessoas, tá? Que estejam próximas a você é muito importante também, porque esse vírus se dissipa por gotículas oronasais, gotículas de saliva ou gotículas que saem até mesmo por meio da respiração da nossa cavidade nasal, tá? Esse vírus aí, ele é perigoso? Bom, gente, ele parou as maiores economias globais, então sim, ele é um vírus perigoso. Ele não é um vírus que causa uma gripezinha, um resfriadozinho. Ele é um vírus de alto poder proliferativo, ele tem uma taxa de transmissão muito mais alta do que uns resfriadozinhos, né? Do que umas gripezinhas. E ele tem também uma taxa de letalidade considerável. Vocês podem até ter ouvido falar que comparado com o SARS, né? Que é a síndrome respiratória aguda severa, ou com o MERS, que é a síndrome respiratória lá do Oriente Médio, que ele tem uma taxa de letalidade menor do que
essas outras doenças. E é verdade. Só que como a taxa de transmissão dele é muito maior, eu acabo tendo uma quantidade de pessoas acometidas muito maior também. E aí o meu número absoluto de casos que vão a óbito acaba sendo um número exorbitante. Sem falar que, se eu pegar um determinado grupo, que a gente vai chamar de grupo de risco, a depender do grupo de risco aí do Covid-19, a taxa de letalidade vai superar o SARS e vai superar o MERS, especialmente no grupo de idosos, tá? Enquanto a mortalidade num contexto geral aí do Covid-19, ela varia entre 1,5% e 3.000%, a depender do país. Se eu observar o grupo de risco, especialmente dos idosos, essa taxa de letalidade pode chegar de 15% a 19%. É uma taxa de letalidade muito alta, tá? Não só os idosos são grupos de risco. Nessa doença eu tenho alguns outros grupos de risco que se destacam, tá? São os doentes renais crônicos, aqueles que têm doenças respiratórias crônicas também, os imunossuprimidos, eu não coloquei aqui, mas eles são também, e os hipertensos, pessoas que têm pressão alta. Quando a gente... e diabéticos também, tá? Quando a gente faz uma análise da amostragem aí, das principal, como é que eu posso dizer assim? Se os casos que foram óbito associados a eles existe alguma outra comorbidade, na maioria dos casos que foi a óbito, eu tenho sim a presença de pelo menos um desses fatores de risco, tá? Isso não significa que outras faixas etárias não possam sofrer efeitos mais graves. A gente tem visto aí na Itália cada vez mais pessoas jovens precisando de internamento porque apresentam graves complicações relacionadas a esse vírus. Um grande problema dele, tá, gente, é justamente porque a taxa de transmissão dele é tão alta que ele afeta uma grande quantidade de pessoas num curto intervalo de tempo. Isso aí acaba fazendo com que eu tenha um quantitativo muito grande de indivíduos necessitando de assistência hospitalar. Só que os sistemas de saúde não conseguem dar conta desse quantitativo, levando a um grande colapso. A gente viu isso aí acontecendo, né? Não está vendo isso aí acontecendo na Itália. No momento em que eu estou gravando esse vídeo para vocês aqui, a gente está vendo isso acontecer na Espanha também. A cidade de Nova York, lá nos Estados Unidos, também já está se preparando para colapso. Eles dizem que em menos de 2 semanas, provavelmente, o sistema de saúde deles não vai dar conta do número de casos de pacientes graves necessitando de assistência hospitalar, né? Então, não é uma gripezinha, não é um vírusinho simples qualquer, né? Enfim, e não dá pra gente falar de Covid-19 sem a gente estar atento a alguns termos aí da área de infectologia. A diferença de surto, de uma endemia, uma epidemia e uma pandemia, tá? O que vem a ser um surto? O surto é um aumento inesperado, um aumento repentino no número de casos de uma região muito específica. Eu também tenho que ter em mente que algumas doenças chamadas de endêmicas, como é o caso da febre amarela aqui no norte do Brasil e no continente africano, elas não estão relacionadas necessariamente ao número de casos, mas à frequência, à continuidade, né? Há uma frequência de casos em uma determinada região. É o caso, por exemplo, como eu comentei, da febre amarela, que eu tenho continuamente aí essa doença de forma praticamente, como é que eu posso dizer, perene na região norte, tá? O que vem a ser uma epidemia? Uma epidemia é quando o número de casos, o número de surtos aumenta demais em muitas regiões. E se essa epidemia se espalha para mais de um continente, geralmente 2, 3 continentes, eu posso chamar isso de uma pandemia. É o quadro mais grave que eu posso ter dentro de uma doença infecto-contagiosa, que é justamente quando o agente, né, causador, ele consegue superar barreiras até continentais. Hoje isso não é tão difícil por conta aí da globalização das viagens, especialmente aí de avião. Essa Covid-19 hoje ela é uma pandemia, tá? Ela atingiu o patamar mais grave dentro de um quadro de transmissibilidade a termos globais. E precisamos enfatizar, essa não é a primeira doença causada por coronavírus que aparece, já existiram várias outras, na verdade até alguns resfriados comuns de fato são causados por vírus dessa família. Duas doenças aí que merecem ênfase também por conta
terem ceifado muitas vidas. Aí a gente tem a síndrome respiratória do Oriente Médio, o MERS, e a síndrome respiratória aguda grave, que foi o SARS, tá? Que causaram aí uma grande mortandade de pessoas. Uma coisa, gente, que eu preciso falar com vocês de forma séria é que, infelizmente, a falta de informação especializada muitas vezes leva pessoas a cometerem erros. O que é que está acontecendo agora? Existe aí uma guerra, uma luta, uma busca por uma vacina eficiente contra o Covid-19. Mas nós temos que ter em mente que o desenvolvimento de uma vacina é um processo longo, é um processo demorado, que exige muitos testes para verificar a segurança e a eficácia dessa possível vacina. Provavelmente nós não teremos uma vacina do Covid nos próximos meses, né? Porque o que é que acontece? Em média, uma vacina leva de 12 a 18 meses para ser produzida. Se nós considerarmos que nós começamos a ter os primeiros casos de morte por Covid-19 em janeiro, que foi quando de fato o mundo voltou sua atenção para essa doença, se nós conseguirmos ter uma vacina, é bem provável que seja lá no começo de 2021 ou no meio de 2021, se conseguirmos, tá? Por que eu estou comentando isso? Porque algumas pessoas estão recorrendo a vacinas veterinárias para tentarem combater o Covid-19. Por quê? Por falta de informação. Existem realmente alguns subtipos de coronavírus que afetam cães, por exemplo, né? Só que veja só, coronavírus é um grande grupo de vírus, cada um com suas peculiaridades. Os subtipos de coronavírus que infectam cães, eles não têm similaridade com o SARS-CoV-2. São doenças diferentes que esses vírus vão causar. E as vacinas que servem para cães não têm nenhuma serventia, nenhuma eficácia no nosso caso, tá? Inclusive, é totalmente contraindicado a pessoa utilizar a vacina veterinária em si mesma, porque pode causar reações alérgicas graves. Você pode acabar aí tendo complicações severas e desnecessárias, sem que haja qualquer eficiência no combate ao Covid-19, beleza? E aqui a gente acaba o nosso especial Covid-19, tá? Na semana que vem, na nossa próxima aula, nós vamos resolver alguns exercícios sobre vírus. Aconselho que vocês resolvam. Caso vocês tenham algum exercício específico, vocês podem me pedir no privado, que eu colocarei para resolvermos semana que vem, tá? Beijos, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, enfim, bons estudos para vocês. Até a próxima aula. Tchau, tchau.